Então, olá pessoal, eu sou Guilherme Pittini, sou acadêmico de medicina da Unisc, junto com os meus colegas e com nossos dois professores orientadores, o Dr. Leonardo Stum e o Dr. Daniel Vink, ambos médicos ortopedistas e traumatologista. Leonardo, especialista em coluna, Daniel, especialista em joelho. Nós gostaríamos de apresentar o nosso trabalho, que é uma revisão bibliográfica intitulada Benefícios e Desafios do uso de órteses de termoplástico, impressas em 3 dimensões, em comparação ao uso de gesso convencional para o tratamento conservador de fraturas em membros superiores. E aí, começando com uma breve introdução, o conceito de fratura, de acordo com a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, são lesões que levam à perda da continuidade óssea. E aí o tipo mais comum de fraturas é nos membros superiores, que seria clavícula e antebraço. Se estima que ocorra 6,8 casos para cada 1.000 habitantes por ano, e no Brasil, há mais de 50 anos, esse tipo de fratura ele é tratado do mesmo jeito, ou com gesso circular ou com tala gessada. E aí se observa, na maioria dos casos, um descontentamento dos pacientes, porque eles relatam desconforto, irritações dermatológicas ou dormência sensorial pelo uso desse tipo. E aí que entra outras possibilidades de tratamento através de órteses, que de acordo com a SBOT, são dispositivos externos de uso provisório que permitem alinhar, corrigir ou regular uma parte do corpo. Então, levando em consideração que fraturas dos membros superiores é uma patologia bem prevalente, que tem um alto grau de insatisfação com o tratamento corriqueiro, e que a tecnologia 3D está em ascensão, né, em todas as áreas, mas também e principalmente na área da saúde, a gente tem o objetivo, então, de avaliar 3 critérios. Seria o uso, a efetividade e a viabilidade de órteses de polímero de ácido polilático impressas com tecnologia 3D em comparação ao uso habitual de gesso ou tala gessada para tratamentos de fraturas simples em membros superiores. E aí a nossa metodologia é uma metodologia básica de revisão de literatura, nós utilizamos a base de dados do PubMed e utilizamos alguns descritores. Os principais seria Three-Dimensionally Printed Órteses ou então 3D Printed Casts, junto com efetividade, desafios e viabilidade, todos eles em inglês. E aí nós utilizamos o filtro de busca para 10 anos, encontramos 12 artigos, fizemos análise e leitura, e após, então, selecionamos 9 efetivos para extração de dados, para análise dos resultados e para redação desse trabalho. Aqui, então, estão os 9 artigos referenciados. E aí, começando, então, para os resultados, o nosso primeiro critério seria o critério de uso, e aí a gente já percebe uma diferença de cara no peso. A densidade média do polímero de ácido polilático, da órtese impressa em 3D, é de 1,24 gramas por centímetro cúbico, que é quase a metade da densidade média do gesso hidratado, então ele é bem mais leve. Em relação ao design também, né? Aqui a gente tem uma órtese em 3D e ela é desenhada no diagrama de Voronoi, que são esses círculos em volta, ou também existe em Open Design, conceito aberto, e aí isso possibilita uma ventilação melhor, mais higiene, menor acúmulo de odor em comparação ao gesso tradicional. Além disso, o conforto geral é bem significativo. Tem uma pesquisa bem interessante que avaliou a satisfação geral de 22 pacientes que estavam usando órtese 3D de ácido polilático através do Quebec User Evaluation of Assistive Technology, que era um questionário padrão. E todos eles indicaram uma satisfação geral acima de 4 de 5 pontos em relação à órtese 3D. E o principal quesito que eles avaliaram foi a possibilidade de molhar. Quanto à efetividade, que seria o nosso segundo critério, alguns autores avaliam a propriedade mecânica da órtese em 3D como sendo menos suscetível a falhas mecânicas comparadas ao gesso tradicional por 2 motivos. Pela uniformidade da espessura, toda ela é regular, se a gente comparar com o gesso, microscopicamente ele não é simétrico, e pelo controle preciso de fabricação e qualidade, que se a gente comparar com o gesso, ele depende muito da pessoa que está moldando, né? Então acaba sendo subjetivo em comparação com uma máquina, né? Com uma impressora 3D que acaba imprimindo. E a capacidade de treinamento, tem um estudo muito interessante também da Universidade de Xangai, que é um estudo clínico comparativo. Eles avaliaram 60 fraturas estáveis de antebraço, 30 delas foram tratadas com órtese 3D e 30 delas com gesso. E aí, no fim, eles encontraram uma equivalência, tanto no tempo de tratamento quanto na capacidade de mobilização. Elas resistiram basicamente à mesma carga e o desvio final foi mínimo para as duas, né? Uma rotação ali bem equivalente. E a principal achado que eles acharam nesse estudo foi uma menor reação de alergia e prurido das órteses em 3D em relação àquele grupo que usou gesso, né? 8% relataram alergia nas órteses e 42%, 5 vezes mais no gesso. E aí, quanto à viabilidade, aí sim entra a principal empecilho para alta adesão das órteses 3D, que é o custo. De acordo com a American Society of Hand Therapy, se estima que o custo para um scanner 3D é $5.000, para a impressora 3D é mais $4.000, e aí existe o custo variável do software CAD, né, que seria o software de desenho. Além disso, tem que se considerar também o tempo de produção. Se estima que demora cerca de 6 a 10 horas para produzir uma órtese, dependendo do tipo e do material. E, por fim, alguns autores falam também da necessidade de profissionais bem mais habilitados, treinamentos complexos para poder lidar com scanner 3D, com software de desenho, e uma manutenção qualificada para ir mantendo o uso da impressora 3D da melhor maneira possível. Então acaba até mudando o perfil dessa pessoa que vai atender, né? Que antes seria mais na área da saúde e agora tem que estar mais capacitado para tecnologia e para engenharia. E aí, então, para concluir, as evidências positivas que a gente percebeu foi em relação ao uso, a leveza, o design confortável, menos alergênico, esteticamente mais aceita. Quanto à efetividade, a capacidade mecânica e a capacidade de mobilização são bem equivalentes entre órteses 3D e gesso convencional, e as evidências negativas foi em relação à viabilidade, o custo inicial elevado, tempo de produção bem mais demorado e a capacitação profissional, necessidade de ter um nicho específico para trabalhar com isso. E aí, então, eu gostaria de finalizar com uma frase do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, que desde 2012 ele já falava, mais de 10 anos, que a impressão 3D caminhava a passos largos para revolucionar a sociedade. E aí, levando em consideração que a tecnologia está se desenvolvendo de uma forma exponencial e cada vez mais a gente tem investimentos na área da saúde, quem sabe no futuro próximo as órteses em 3D possam ser sim uma possível e viável tanto para
profissionais da saúde quanto para os pacientes poderem ter um tratamento mais confortável. Muito obrigado. Aqui estão as referências que a gente utilizou e agradeço pela atenção de todo mundo.